Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos dentro de nossa rotina, a nossa prece de abertura, porque sem ela não tem como seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. O assunto de hoje é polêmico. Ah, sim, é polêmico, porque nós falamos em doutrinar médiuns. Será que é necessário que a gente doutrine os médiuns? Para muita gente, essa palavra doutrinar médium, ela é muito intrusiva. Representa para muita gente uma lavagem cerebral. Ah, sim, vejam só você. Uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, para que elas façam o que determinadas pessoas querem. E nós vamos provar e falar para vocês que não é bem assim. O que acontece através da doutrinação de médiuns dentro de um terreiro de Umbanda e a sua importância para todos nós. Doutrinar médiuns é uma das atividades mais difíceis que um dirigente de Umbanda precisa aprender. Exige naturalmente dom, e dom é algo que você nasce com ele. Você precisa ter guias para isso. Você precisa criar argumentos e, portanto, estudar. Não basta também só ter argumentos e estudar, mas exige prática mediúnica, para que a gente possa compreender todo esse universo em movimento. Porque Umbanda não é algo estático, que você diz assim, tem que ser assim. Não. Umbanda, de região para região, de país para país, de cidade para cidade, ela muda de figura. E nós precisamos nos adaptar a essas regiões. E isso é muito importante, que o dirigente tenha essa sensibilidade de perceber para transmitir a seus médiuns. Muitos médiuns acham que doutrinação é uma inutilidade, porque eles se enxergam somente como indivíduo. Nós estamos atualmente vivendo uma sociedade, nós aprendemos desde muito jovens, muito competitiva. É eu e mais eu tenho que vencer, eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho que lutar, eu tenho que derrubar até os meus inimigos. E coisas absurdas assim, que são impostas na cabeça das pessoas, e as pessoas se tornam muito competitivas, até agressivas, muitas vezes umas com as outras, sem necessidade. Já o espírito dentro de um terreiro de Umbanda, ele não é assim. Não existe individualismos. Esquece eles lá fora. Você vai trabalhar em grupo, em bloco, como se fosse uma alcateia. Eu sempre comparo a uma alcateia de lobos, uma matilha, onde todos nós nos reunimos para o mesmo objetivo lá na frente. O dirigente é o alfa, é aquele que vai na frente, apenas direcionando o grupo. Eu comparo sempre o dirigente de Umbanda, não a um capitão de navio, ou alguma outro tipo de tarefa assim mais rígida e mais coercitiva, seria a palavra certa. Na verdade, o dirigente de Umbanda se assemelha a um maestro. Sim, a um maestro junto a uma orquestra sinfônica. O que acontece? Ali tem grandes músicos, muitas vezes. E muitas vezes o grande músico quer mostrar para os outros como ele se destaca. Aí ele quer tocar o seu instrumento mais alto, ele quer dar um destaque maior ou até acelerar o toque de tal maneira que simplesmente todos se voltem para ele e o observem. Isso não acontece dentro da Umbanda e dentro de um terreiro de Umbanda. O que acontece? O maestro, a função de um maestro não é dar destaque a certos indivíduos ali dentro, a dar certo destaque a certos instrumentos ali dentro, a não ser que seja um solo, onde realmente aquele instrumento vai tocar sozinho, acompanhado dos demais. Mas, na verdade, o que ele quer é que todos os sons, toda a orquestra toque harmonicamente, de tal maneira que, no final, produza aquele efeito harmonioso lá na frente. Isso o dirigente tem que fazer. Isso o dirigente tem que estar o tempo inteiro nivelando os médiuns competitivos, os médiuns indisciplinados, os médiuns que acham que a gira funciona quando e como eles querem, aqueles que acreditam que a gira só começa depois que eles chegam e que se um dia eles saírem do terreiro, o terreiro acaba,
porque eles são as estrelas do pedaço. Eles são maravilhosos, lindos, espetaculares. E que se saírem, o terreiro vai acabar, aquela gira vai acabar, enfim. O mundo acaba sem eles. Tem pessoas que pensam assim, meu Deus, pensam mesmo. Esses médiuns independentes é que é o grande problema. Esses médiuns que acham que podem atuar sozinhos. Mas como sempre dizemos, isso não é um desaforo. Isso é de fato algo que vai acontecer. Se você acha que faz melhor, se você acha que tem a capacidade de governar ou de dirigir um grupo até melhor do que o grupo que você pertence, faça o seu grupo. Mas para isso, naturalmente, como nós explicamos, tem que ter experiência, tem que ter os guias muito bem assentados em si, muito bem harmonizados. Você tem que conhecer todos os rituais, você tem que saber como implantar um terreiro, implantar um congá, implantar uma troqueira e todos esses dados que existem dentro de um terreiro de Umbanda, que não é só, porque muitas pessoas têm uma ilusão, chegar, acender uma vela no congá e tudo bem, já comecei uma gira de Umbanda. Esse é um problema também, de muitas pessoas acharem que Umbanda é só isso, e não é, de fato não é. Mas esses médiuns independentes, muitas vezes, é o grande problema. Eles são muito competitivos, não se submetem, não gostam, não aceitam uma hierarquia e simplesmente acham que falam sozinho o tempo inteiro. De fato, eles não têm perfil, muitas vezes, para estar dentro de um grupo de Umbanda. Muitas vezes tem mediunidade. Vejam só o grande dilema. Ele tem mediunidade, uma mediunidade envolvente, uma mediunidade muito forte, mas não consegue conviver em grupo dentro de um grupo de Umbanda. E aí acaba, às vezes, desistindo da sua vida mediúnica, porque simplesmente acha que não se adapta em lugar nenhum, que não existe um terreiro perfeito. E sai falando do primeiro terreiro mal, sai falando mal do segundo terreiro, sai falando mal do terceiro terreiro. Até um dia, quem sabe, ele tomar atento, ou seja, a ficha cair, que o problema não é com os terreiros, é com ele, que não consegue se adaptar a nenhum tipo de organização em grupo. Nós precisamos entender também que os dirigentes não são qualquer pessoa. Não é só, vou lá fundar o meu terreiro de Umbanda, vou lá acender uma velinha. Se eu acender uma velinha num congá, pronto, já estou fazendo Umbanda. Não é assim. Você é designado desde o nascimento para ser um dirigente. Vão acontecendo coisas na sua vida, fatos, acontecimentos, enfim, o conhecimento também vai chegando para você. Muitas vezes chegaram para mim e me perguntaram, mãe Miriam, como é possível? Aonde você aprendeu tudo que você fala? Onde é que você aprendeu tudo que você diz? Sinceramente, eu não sei. Foram acontecendo coisas, foram acontecendo de aparecerem ou livros ou pessoas no meu caminho que foram me abrindo a mente aos poucos para outras realidades espirituais que eu desconhecia, para que eu me tornasse hoje a pessoa que sou. Nem melhor, nem pior, mas a pessoa com essa experiência que tenho hoje como dirigente para chegar até aqui. Então, não existe exatamente um curso de Umbanda, não existe apenas uma formação na Umbanda. Isso é uma ilusão que muitas pessoas acham que expondo ali o seu diploma na parede, comprado em um curso de 3 meses com alguém, você vai ser um dirigente. Isso é uma loucura, é uma insanidade. Você vai precisar de muita experiência, vai acontecer justamente da espiritualidade lhe procurar, os fenômenos mediúnicos com você vão ser diferentes, os guias com você vão se destacar ali no meio do grupo mediúnico, não se destacar porque fala mais alto, porque dança melhor, porque é o mais bonito, nada disso, porque ele fala a verdade. Um guia de um dirigente é aquele que senta e começa a surgir aqueles comentários após. Puxa vida, eu tomei um passe com aquele guia, que maravilha. Aquele guia me disse toda a verdade. Aí o segundo, terceiro, quarto, quinto. E você vai notando que não é um guia apenas que dá um passe, um conforto, mas está ali um guia diferente. Pode ser, há uma probabilidade dali haver um dirigente, um futuro dirigente espiritual. Isso não é regra, porque o dirigente, como eu falei,
Ele precisa aceitar a sua missão. Aceitar, sim, porque estamos todos sujeitos à sagrada lei do livre-arbítrio. Ele precisa aceitar a missão que tem. Ele precisa aprender a ouvir os seus guias, porque muitos acham que o guia trabalha para ele e não vice-versa. E aprender também não só a prática, como a teoria. E teoria não representa só aquele pequeno universo. Quanto mais ele souber, mais respaldo ele vai ter. Quanto menos preconceito para estudar, mais respaldo ele vai ter. Quanto menos ele ficar dentro daquele pequeno universo, que ele acha que está ali todo o universo de meu Deus, dentro daquela pequena bolha, ele vai entender que o conhecimento não tem fim, que a espiritualidade é uma só, que não existe espiritualidade de A, B, C, não existe só a espiritualidade africana, não existe só a espiritualidade branca nem indígena. A espiritualidade é uma só. Os espíritos reencarnam em várias vidas, em várias situações dessas que nós falamos, em várias etnias, em vários grupos. E quando desencarnamos, vamos todos para o mesmo lugar. Que não existe um céu criado para o africano, não existe um Orum criado só para o branco ou só para o indígena. A Ruanda é igual para todos. Esse é o princípio de Deus. Deus não deu privilégios a ninguém. Deus criou uma coisa só e mandou todo mundo se entender. Essa é a lei. Como nós falamos, precisa haver menos ego e mais respeito. Nós precisamos muitas vezes nos anular como médios ou como dirigentes, em alguns momentos, para dar espaço justamente para aqueles novos que estão chegando, para observar aqueles novos que estão chegando, cheios de vontade de aprender, cheios de vontade de ir adiante, mas ao mesmo tempo limitando essas manifestações, para que o ego não se manifeste e tome conta daquele médium, se achando ali uma estrela dentro daquele grupo. Nós nunca seremos estrela dentro de nenhum agrupamento mediúnico na Umbanda. Aliás, eu acho que em nenhum agrupamento mediúnico, em lugar nenhum. A espiritualidade não quer estrelas. A espiritualidade quer bons médiums. E isso ela vai exigir sempre o tempo inteiro de nós. Então, deixemos o ego de lado e vamos nos tornar bons médiums. E bons médiums nós precisamos aprender a ouvir, trocar experiências e aprender a trabalhar em grupo, porque somente em grupo nós vamos ser fortes juntos. Médium dentro de um terreiro de Umbanda não fica escolhendo presente. Sim. Tem médiums que passam a fazer o seguinte, como já ouvi contar uma certa história. Uma determinada médium em um tempo passado, ela estava às vésperas de uma festividade, ela tinha que ir numa festividade religiosa em algum lugar. E ela não tinha roupa, ela não tinha sapato, ela não tinha adereços. Então ela passava, olha, vejam só, passava a pedir para as pessoas uma joia de uma bijuteria de outro, um sapato de outro, um vestido de outro e assim por diante. Espiritualidade superior não faz isso. E isso naturalmente chegou aos ouvidos do dirigente, que ficou bastante descontente e comentou no grupo que isso não poderia acontecer. Naturalmente, esse médium não gostou de ser desmascarado, mas isso não se espera de um médium. Um médium, como eu falei, aprende a trabalhar em grupo. Esqueça os egos, esqueça os presentes. Não está ali para ser presenteado nem homenageado. Não espere no final de uma gira receber elogios, tanto da assistência quanto do dirigente. Um médium, a função dele é trabalhar no bem. Às vezes ele trabalha silenciosamente, sem receber elogios por muito tempo. Até que um dia, o dirigente pode dizer, olha, você está indo muito bem. Isso é o melhor sinal. E também não pode um dirigente começar a, vamos dizer assim, elogiar muito um médium dentro do grupo. Ou festejar muito um médium dentro do grupo. Chegou o fulano, chegou a fulana, agora a gira funciona. Não, não é assim. Todo médium é importante. Alguns médiuns têm algumas tarefas realmente vitais para o funcionamento daquela gira ou daquele terreiro. Mas é uma coisa, não é sobre dons mediúnicos. Nós estamos falando tarefas. Quando você diz, chegou a pessoa que vai cuidar hoje
da cozinha, vai chegar, finalmente chegou a pessoa que vai cuidar dos tambores. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é dizer, chegou o médium mais importante do terreiro. Sem você a gira não funciona. Sem você nada vai adiante. Você está criando um monstrinho, não só para você, como estragando muitas vezes a mediunidade de um médium, que deveria ali cultivar a simplicidade, tornando ele uma pessoa simplesmente insuportável dentro do grupo. E destruído muitas vezes, abrindo as portas tanto para a obsessão do próprio médium quanto do próprio grupo. Isso não se faz. Bebida. Bebida é outro problema. Todo médium acha que depois de algum tempo, principalmente incorporando Exu, ou até, digamos, um caboclo que tome uma pequena porção de vinho, ou um preto velho que às vezes toma um pouquinho de marafo nos trabalhos, ele já acha que está ali para mostrar a força. Porque ele observa, às vezes, alguns guias mais antigos que bebem um pouco mais. Então ele diz assim, eu quero provar, isso é bobagem, eu quero provar que eu consigo beber. E começa a beber. Começa a beber. Às vezes, sem querer, você está também favorecendo o alcoolismo, que não é para ser assim. O consumo de bebida alcoólica, especialmente do marafo, eu estou sempre dizendo isso e muita gente não concorda comigo. Fica realmente revoltado quando eu falo. Mas eu quero explicar para vocês por que eu falo assim. A bebida dentro de um terreiro de Umbanda, ela tem que ser moderada, minimamente possível e principalmente intragável. Sim, intragável. Como é que você torna uma bebida intragável? Servi-la quente, sem gelinho, sem enfeites, sem tornar ela palatável. Você torna ela simplesmente algo que é para os fortes mesmo, beber. E muito pouquinho, muito controladamente. Às vezes pode acontecer de um médium se escapar, ou numa festividade, ou numa ocasião qualquer. Acontece, é normal. Mas quando isso acontece, é uma prova muito grande da espiritualidade sobre esse médium. Em primeiro lugar, quando ele fica alcoolizado. Em primeiro lugar, quer mostrar para ele que beber não é brincadeira dentro de um terreiro. Você não está ali para fazer disputinha. Você tem que, muitas vezes, ter o seu lugar. Muitas vezes a gente enxerga ali médiuns indisciplinados, que estão fugindo da disciplina do terreiro, ou querendo mostrar-se aos outros que está ali uma grande entidade, de grande força, de grande poder. De qualquer maneira, é um médium que exige limites para não passar por esse processo. Mas, às vezes, invisivelmente, passa ou pelo cambono ou passa por uma situação assim. Nenhuma entidade de luz força um médium a beber ou fazer coisas que vai contra a saúde do médium. Se o médium estiver tomando remédio, por exemplo, ele não vai beber bebida alcoólica. Se o médium estiver, por exemplo, mais idoso, enfim, com alguma dificuldade, ou doente, ou com algum problema no fígado, seja o que for, a entidade não vai forçar aquele médium beber. O que faz, então? Muito simples. Nós temos um procedimento dentro de nosso terreiro. O que é? Pegar uma bebida, um marafo, uma champanhe, uma cidra, um filtrado, seja qual for o nome que você dê, um anis, como eram os mais antigos para as pombagiras. Pega-se aquela garrafa e leva-se para a tronqueira. Abre-se ela, acende-se uma vela para a entidade e a entidade vai absorver o que ela necessita ali. Mas o médium não bebeu. Então, muitas vezes nós fazemos assim. Então, seria um procedimento mais adequado para os médiuns que, porventura, ou pela idade, ou porque está doente, ou porque não está processando muito bem, qualquer tipo de bebida alcoólica não é para beber. Coloque na tronqueira. Você não vai estar ferindo o fundamento de um terreiro. Falando em bebida, nós vamos dizer sempre: qual bebida oferecer? Na tronqueira? Será que eu posso oferecer isso, aquilo? Qualquer bebida alcoólica é absorvida pelas entidades. Tendo a presença do álcool, há a possibilidade de transformar aqueles fluidos da bebida em material para consumir determinados tipos de fluido que surge dentro das nossas giras. Mas nós temos
um fundamento aqui dentro do nosso terreiro. Eu sempre aconselho isso a vocês. Ofereçam para as suas entidades, desde o início, o marafo. Por que o marafo? O marafo é a bebida mais econômica, mais fácil de ser encontrada. Porque muitas vezes o médium pode estar passando por um problema financeiro qualquer, estar desempregado, enfim, ter o seu valor monetário, o seu dinheiro disponível na sua conta bancária é muito pequeno. E ele não pode estar comprando alguma bebida melhor, alguma bebida com uma marca melhor, ele não pode dar certas coisas. Mas isso não impede, a maior parte das pessoas tem recursos para poder comprar um marafo, que é uma cachaça, que é um produto barato, relativamente barato, e uma velhinha, que às vezes até o próprio terreiro fornece para esse médium. E acender na tronqueira. Pronto, a entidade já recebeu. Pronto, ela está ali recebendo e entende. O espírito de luz entende que seu médium está passando por algum tipo de dificuldade, que não vai ser possível entregar aquilo que ele está acostumado a receber. Mas quando o médium é natural, quando o médium se recusa a entregar, porque, vamos dizer assim, é muquirana, um médium que quer guardar dinheiro para fazer qualquer outra coisa, um médium que resolve poupar seu dinheiro para não comprar uma garrafa de cachaça para dar para sua entidade. A entidade não é tola, ela vê, ela enxerga, ela entende, ela está vendo que ali não tem uma pessoa realmente dedicada e que está desprezando os seus deveres. Ela vai cobrar. Ela vai criar situações para que o médium desperte e aprenda a dividir, enfim, pensar em si mesmo, porque na verdade ele vai estar pensando em si mesmo, no seu próprio equilíbrio, ao fornecer uma simples bebida alcoólica com uma vela. Eu acho que isso todo mundo consegue dar, não é verdade? Uma das coisas também que nós doutrinamos os nossos médiuns na nossa casa é que as roupas femininas, especialmente as roupas femininas, precisam ter um certo comedimento. Como eu sempre digo para os nossos médiuns, todas nós somos lindas, todos nós temos a nossa beleza, mas a nossa beleza tem que ser exposta em outro dia, em outro local, em outra situação. Não é para mostrar dentro do terreiro. Então nós proibimos dentro do nosso terreiro decotes muito grandes ou transparências, costas de fora, coisas, fendas no vestido, coisas que mostram demais o corpo feminino, que vão, na verdade, despertar outros sentimentos, às vezes de pessoas perturbadas na assistência, que estão justamente com algum tipo de problema até de ordem sexual, ou a falta justamente de um companheiro, de uma companheira, está sentindo falta do contato físico com outra pessoa e vê aquilo e começa a pensar bobagem. Então é uma questão de caridade mesmo, dentro de uma terreira, e de respeito àquela pessoa que está ali precisando. Não é por si, não é por causa... Porque muitos acham, às vezes, eu já ouvi certas coisas que me fez rir muito, que seria algum tipo de ciumeira do dirigente ou de alguns médiuns, porque aquela pessoa é muito bonita e está expondo o corpo. Não é nada disso. Nós temos que pensar no grupo, nós temos que pensar nas pessoas que estão sentadas ali. Então, se você gosta de colocar aquelas roupas chamativas porque você é uma pessoa bonita, sinta-se à vontade, mas fora do terreiro. Agora, dentro do terreiro é necessário esse cuidado. E nós vamos sempre estar vigilantes quanto à utilização de determinados vestuários. Também não é para chocar as pessoas. Tudo que cria um certo constrangimento do grupo mediúnico ou até da assistência, principalmente da assistência, por favor, deixe para depois. Toda a sua beleza, toda a sua sexualidade, toda a sua sensualidade, toda a sua beleza tem que ser exposta em outro lugar, em outra situação, em outro acontecimento, mas nunca dentro de um terreiro. Terreiro é um lugar de prece. Terreiro é um lugar que não é para chocar as pessoas. Terreiro não é lugar para chamar a atenção demais sobre este ou aquele médium. Inclusive também o luxo do vestuário. O luxo do vestuário, aqui nós criamos um padrão, um certo tipo de uniforme, que quando o médium entra, recebe um documento, um papel, onde é muito bem explicado como se vestir. Para quê? Para que não exista nem gente muito bem vestida e nem pessoas muito mal vestidas, porque não tem condições.
Então é colocado um tipo de vestuário padrão, simples, que todas as pessoas conseguem usar e que todos vão se sentir bem. E eu estou falando de Exu, porque Exu na nossa casa é permitido utilizar vestuário ou preto ou vermelho nesses dias. Em muitos terreiros é proibido. Em muitos terreiros você não pode utilizar. É utilizado branco ou até uma outra cor. Eu já vi terreiros, por exemplo, que não usavam preto, usavam cinza e vermelho. Mas precisa ser utilizado uma determinada cor para Exu, vamos dizer. Então, nesse tipo de uniforme, comedimento. Nesse tipo de uniforme, menos, porque não estamos aqui para chamar a atenção nem chocar as pessoas. A oferenda, ou a riada, como muitos chamam, enfim, é considerado um grande problema para muitas pessoas. É necessário também a gente chamar a atenção sobre esses aspectos. Muitos acham que não precisam entregar oferenda, que oferenda é algo que não há necessidade. Muitas pessoas não entendem que uma oferenda é uma troca de energias. E nós temos vários vídeos no nosso canal que nós explicamos o valor dessas oferendas, o que acontece com os elementos colocados ali e o que isso nos favorece. Mas muitas pessoas não entendem. E isso é um princípio da própria religiosidade banto, porque a religiosidade banto africana sempre acreditou que a entrega de oferendas, determinadas oferendas, reequilibra a energia, o axé que nós temos em torno de nós. O guzo ou enguzo, pelos próprios bantos, que é a palavra que nós chamamos axé, ou eles chamavam axé, dentro de sua religiosidade. Então, na verdade, a oferenda cria esse reequilíbrio. E muitos médios reinam sim, e nós precisamos doutrinar por muito tempo para explicar a necessidade dessas oferendas. Que não se trata de colocar comida fora. Muitas pessoas acham que é colocar comida fora, que existe realmente ali um sentido, uma troca de energias que vai ser salutar, tanto para o médium, quanto para a sua família, quanto para o seu grupo de trabalho, ou até para o próprio terreiro, porque reequilibra tudo. Um terreiro bem energizado, um terreiro com suas frentes em dia, com as suas oferendas em dia, um terreiro que tenha tudo muito bem organizado, é um terreiro completamente diferenciado daqueles que nada cuidam, daqueles que acham que não precisam nada e que realmente nós vemos às vezes aquele terreiro tão bonito quando começa ruindo logo adiante porque não cuidou de si. Por exemplo, entidades como a Ibejada, como se chama, Ibede, a Ibejada, ou as crianças, como nós chamamos na nossa linguagem aqui, as crianças, muitos acham também, tem que doutrinar muito bem o médico. Isso é uma das coisas que nós fazemos quando começa uma festa de Cosme e Damião. Nós chegamos para os médios e dizemos, vocês vão incorporar espíritos de luz. Espíritos de luz têm toda uma doutrina. Não é para incorporar outra coisa que vai sair quebrando tudo, batendo em cambonos, como eu já vi acontecer, batendo em cambonos, dizendo palavrões, pisando em doces e fazendo barbaridades, jogando guaraná para todo lado, passando merengue pelo rosto das pessoas e tantas coisas que nós vemos acontecer. Isso é um absurdo que acontece dentro dos nossos terreiros e que exige dos dirigentes, justamente, muita doutrinação para os seus médiuns. Porque médium de Umbanda ele tem que entender que trabalhar com criança não significa que ele pode fugir, ele pode ficar escapando porta fora, exigindo que os cambonos, muitas vezes, ou mais velhos, ou que tenham alguma dificuldade, estejam correndo atrás deles, desesperados para trazê-los de volta para dentro, e coisas assim bárbaras que acontecem. Qualquer entidade que está dentro de um terreiro de Umbanda passa-se pelo pressuposto que é um espírito de luz. Um espírito de luz é disciplinado, um espírito de luz ele não vai criar incômodo, problema, constrangimento, ser agressivo, dizer palavrões e coisas do gênero. É o que se espera de um bom terreiro de Umbanda. Entidade tambor, esse é um problema hoje em dia. Começa o tambor, especialmente nas giras de Exu, e alguns médiuns tomam conta do tambor. Alguns médiuns querem ser vistos ao lado, às vezes, de dirigentes,
ali dançando ao lado do dirigente-chefe, ou da dirigente-chefe, ou do guia-chefe, ou da guia-chefe daquele terreiro, dançando ao lado, mostrando que ali tem autoridade sobre os demais, que ali comanda ao lado do dirigente espiritual daquela gira. Alguns médiuns incorporados com seus Exus, principalmente aí que tem o problema, começa o tambor a tocar, ele canta, dança e não sai mais do tambor, ninguém consegue mais dançar, é só ele na frente do tambor. É natural que a entidade queira em algum momento dançar ou firmar ali a sua energia, sem entender por que os guias dançam na frente de um tambor, por que eles fazem certos movimentos na frente de um tambor. Uma das primeiras coisas que acontece numa gira de Exu é o deslocamento dos guia-chefe, do casal, geralmente, é o Exu masculino e a pombagira, que juntos vão até o tambor, os dois, e começam a dançar. E a gira toda começa a dançar com eles. O que eles fazem? Eles abrem aquela energia. Eles começam a movimentar o axé daquela corrente, porque até aquele momento a energia está parada. Eles começam a movimentar ali a energia para começar os trabalhos. Então, tudo passa por eles. Eles pegam todo o carrego que houver naquele ambiente, puxam para eles e levam depois e expulsam esse tipo de energia, limpando o terreiro para que a gira possa acontecer. Mas tem médiums que querem tomar conta do tambor. Não deixam nem os dirigentes dançarem e fazer o que tem que fazer. Então eles já querem formar. Mas só que naquele momento, quando o guia está fazendo ali o levantamento de energias, ele entra. E ele entra e muitas vezes pega o carrego daquela gira. E à medida que ele pega o carrego, ele se sente mal. É uma das características porque alguns médiums, eu não estou dizendo sempre, mas pode acontecer, de alguns médiums se sentirem mal durante as giras, passarem mal, se sentirem alcoolizados, se sentirem enjoados depois, sentir os costumeiros carregos, como a gente diz. Por quê? Porque ele entrou justamente naquele momento que o terreiro está sendo limpo pelos guia-chefes, que tem autoridade, que tem uma corrente mediúnica e espiritual por trás, que tem conhecimento e energia para fazer aquilo. Mas ele que é um iniciante, ele que está começando, mas ele acha que pode tudo, porque ele é muito bonito, muito maravilhoso e quer se mostrar para os outros médios da corrente, lá vai ele fazer esse tipo de coisa. Aí ele cai e não sabe por quê. E culpa o guia, culpa o terreiro, culpa as entidades que estão ali trabalhando, enfim, culpa todo mundo. Mas nunca é ele que fez bobagem. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje que fala da disciplina mediúnica. Não falamos tudo, há muito mais, mas alguns aspectos importantes que muitos deles vocês vão parar, refletir, pensar se não cabe dentro do seu terreiro. Porque às vezes o dirigente até precisa de ajuda. Quem sabe você conversando com o seu dirigente, muita coisa possa mudar e muita coisa possa ser reequilibrada dentro do seu terreiro. Então agora nós passamos para o nosso querido Minuto Mandinga, onde nós falamos de ervas, o principal axé da nossa querida Umbanda. Gostou? Então até a semana que vem, quando falaremos um novo assunto maravilhoso, que engloba Umbanda, engloba outras religiões, tudo para que você cada vez mais desbloqueie a mente para essa religião grandiosa que é a nossa Umbanda com os nossos guias. Então, até semana que vem.